paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos a mais esta videoaula EBD no seu lar. Quero também deixar aqui um abraço aos irmãos do nosso pastor-presidente, pastor Hebron Evandro Mussini, e do nosso coordenador de ensino, presbítero Cristiano Medeiros. Também, senhores, gostaria de, antes de entrar nessa videoaula, antes de entrar nessa lição, fazer um convite a todos vocês que assim desejam estar conosco na Escola Bíblica Dominical, todos os domingos pela manhã, a partir das 8h30 da manhã. As portas do Templo Sede estão abertas, aguardando aos irmãos que desejam se reunir conosco nas Escolas Bíblica Dominical. Aqui você irá afiar a sua ferramenta, você irá estar então louvando a Deus através de um ensino didático, que você vai fazer parte da maior escola bíblica do mundo. Senhores, eu também queria dizer da saudade que eu estou sentindo dos nossos anciãos e anciãs, aqueles alunos fiéis da escola bíblica dominical, que por sua vez estão recolhidos aos seus lares por conta do decreto governamental. Dizer a todos vocês da saudade que está dando, da falta que vocês têm feito na escola bíblica. Oramos para que Deus tenha guardado as suas vidas e de igual modo pedimos as suas orações para que o Senhor continue com a sua bênção, com a sua mão poderosa sobre nossas vidas, guardando a vida daqueles que têm continuado avante com esse trabalho, porque a igreja não pode parar, mesmo em meio a todo esse transtorno, esse caos que o mundo tem vivido hoje. Meu muito obrigado pela atenção de cada um de vocês e vamos entrar então na nossa 8ª lição, que será ministrada no dia 24 de maio de 2020, falando que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse segundo trimestre do ano de 2020, estamos estudando a carta aos Efésios. Essa carta que tem nos trazido um conhecimento tão profundo de que entre povo gentil, entre povo judeu, não há distinção alguma, pois Jesus ama todo ele e reuniu todo ele, assim como em lições anteriores a gente já observou e estudamos a respeito desse fato. Mas antes mesmo de nós entrarmos na lição, precisamos nos atentar para alguma ideia aqui na questão da edificação. E como nós vamos trabalhar a pedra angular, que é Jesus Cristo, a pedra principal, a pedra de esteio, a pedra alicerce fundamental da edificação, que é a Igreja de Jesus, precisamos trabalhar esse conceito para podermos adentrar na lição sem nenhuma dúvida. A pedra angular, a pedra de esquina, além de sustentar a construção, ela também tem o efeito de alinhar a construção, fazer com que a construção fique reta, fique bem alinhada. Atualmente, nas construções a gente chama de esquadrinhar, bem para que ela fique bem alinhada. Quem de nós nunca ouviu falar de que Deus escreve certo por linhas tortas? Pois bem, Jesus é aquele que aplana todo o caminho, inclusive o da sua igreja, mantendo ela no plumo, alinhada e reta. Mas também, senhores, essa questão da pedra angular, a gente tem nos templos, lá nos primórdios, onde eram construídas aquelas pontes, aqueles portais, em estilos mais medievais, tempo de Roma, arqueduto, onde a gente pode perceber ainda até hoje, através de algumas fotos da arqueologia, né, a questão daquelas pedras sendo montadas uma em cima da outra, formando um arco. Esse arco, por sua vez, ele ia sendo formado de forma calçada por baixo, certo? E em cima, no meio dele, certinho, era posto uma pedra angular. Esta pedra angular, por sua vez, é a pedra Jesus Cristo. Quando essa pedra era posta, era tirado todo o calço do arco e ele se apoiava totalmente nela. Essa pedra angular, ela sofre toda a pressão, ela suporta toda a pressão da construção. E o que é mais incrível, quanto mais pressão, mais resistente ela se torna. Por incrível que pareça,
Jesus Cristo teve que sofrer no Calvário, na cruz, toda a pressão do pecado do ser humano, para que ele pudesse se tornar ponte que ligasse o homem a Deus novamente. Meu muito obrigado para vocês que até aqui têm nos acompanhado. Vamos entrar então agora com o nosso textuário e a verdade prática. O textuário fala que, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2 e versículo 20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos: Efésios 2, versículo 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. A primeira parte da leitura bíblica em classe, então, Efésios 2, e o versículo 20 fala que, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27, ele faz um paralelo do versículo 24 ao 25 com o versículo 26 ao 27, onde fala do homem prudente e do homem imprudente, do homem sábio e do homem tolo. Ele faz uma analogia entre esses dois nesse paralelo desse versículo, e vamos lê-los aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Porém, o versículo 26, paralelamente, fala: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O versículo 25 fala: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Já o versículo 27 compara que, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha o ênfase que dá aqui na queda desta casa do homem que é chamado de tolo, um homem imprudente, um nécio. E foi grande a sua queda. Não foi pouca queda. Grande foi a sua queda a ponto mesmo da pessoa não conseguir mais se reerguer. Meus irmãos, estamos vivendo num tempo de aflição. E Jesus Cristo, lá no Evangelho de João 16:33, ele nos fala: no mundo tereis aflição. Mas eu venci o mundo, tende bom ânimo, pois vocês também irão vencer, certo? Nós temos aflições, mas a nossa esperança não está na convicção de homens. A nossa aflição, meus irmãos, que nós sofremos, a nossa esperança não está na política, não está no comércio, não está na economia, está na promessa de Jesus Cristo. Promessa desse que nos fez e disse que irá cumpri-la, que céus e terras irão passar, mas a sua palavra jamais irá passar. Irá se cumprir a cada vírgula, a cada tio, a cada letra. Jesus, ele irá cumprir a sua palavra determinante. Por incrível que pareça, nós vivemos nesse meio, onde temos dois grupos de pessoas. Pessoas que têm sua casa fundamentada, sua fé fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. Mas outros, infelizmente, do qual vivemos paralelamente no meio da nossa sociedade, até mesmo em nosso trabalho, na nossa comunidade. A gente lidar e convive com pessoas de que eles não têm essa fé que nós temos. Infelizmente, eles não têm esse suporte do qual nós temos, essa esperança viva, esse privilégio que é ter fé, crer num Deus poderoso, Salvador, misericordioso, que tem nos honrado, tem nos guardado nossas vidas até aqui. A gente tem visto nesses dias o desespero das pessoas, mas porém nós continuamos firmes e tranquilos, porque sabemos de que todas as coisas estão no controle de Deus, nada escapou debaixo da mão dele. E em algum tempo atrás, meus irmãos, eu li um artigo de uma revista científica que me chamou a atenção. E como estamos falando aqui na questão
das aflições do mundo de qual nós vivemos atualmente, nos dias odiernos. Um grupo de pessoas foi levada para uma selva e lá para testar, fazer alguns experimentos científicos e testar eles até o seu extremo. Dentro desse grupo tinha homens crentes, mulheres crentes, homens e mulheres ateus ou que professavam uma fé que não é uma fé cristã. Lá eles foram testados fisicamente, psicologicamente ao seu extremo, assim como essas provas de desafios. Eles foram testados na fome, no frio, no medo, na escuridão da selva, machucaram-se, tiveram medo, pavor, se apavoraram. As provas físicas, muitos deles não conseguiram resistir, tiveram que ser resgatados. E por incrível que pareça, todo esse trabalho ele tinha apenas um propósito: saber de que forma as pessoas iriam reagir após a esse trauma do qual eles teriam vivido. Por isso a escolha de homens crentes e mulheres não crentes, homens e mulheres crentes e não crentes. Então, após concluir o estudo, os cientistas que ali estavam analisando esse caso, eles conseguiram concluir que os cristãos, eles saíram de lá com o mesmo padrão dos que não eram cristãos, machucado, um pouco triste, desnorteado, com seu psicológico abalado. Porém, o ritmo de vida normal deles voltou num prazo muito curto. Coisa de semanas, eles voltaram a trabalhar, voltaram às suas atividades normais, corriqueiras. O dia foi passando, voltaram a estudar, a trabalhar, tudo normalmente, de forma muito rápida, que surpreendeu até os estudiosos do caso. Porém, aqueles que não tinham a fé cristã, que não professaram a fé cristã, eles precisaram de muito auxílio psicológico, de muito tempo para ser de novo se introduzido na sociedade da qual eles tinham sido tirados anteriormente. Essa está aí, uma das provas, até cientificamente, de que o homem cristão, ele passa por aflições, mas como disse Jesus Cristo, a sua fé está fundamentada, a sua casa está construída sobre uma rocha, e sobre essa rocha pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir intempéries que seja da vida, mas ela vai passar e o homem vai continuar. Já aquele que não tem uma fé fundamentada sobre Jesus Cristo, que não professa essa fé cristã, ele não tem a sua fé edificada, não tem sua vida edificada, então qualquer vento derruba ele, e se o vento for muito forte, grande será o tombo. Outro sim, eu queria trazer um outro exemplo do meu cotidiano diário, de que ao chegar em uma casa, a gente estava conversando lá com um certo senhor, e ele comentando das dificuldades que estava vivendo, enfim, e a gente conversando e disse, mas graças a Deus, Deus é bom, Ele vai dar uma solução, Ele vai ter saída para nós, isso é passageiro. O homem com uma cara muito desesperada, esse senhor, ele com uma cara muito triste, ficou com um semblante pesado, ele disse, suspirou e disse, vocês ainda têm essa fé, e eu que não tenho essa fé, corro para onde? Ele disse, eu sofro, vocês não sabem o quanto eu sofro, porque eu não tenho esperança, eu não vivo essa fé, eu não tenho essa coisa que vocês têm, que vocês chamam de fé, então eu sofro, qualquer aflição me derruba, e isso entristeceu, porque como produzir fé numa pessoa que não quer ter fé, que não busca fé e que até reconhece que aquele que tem fé vive melhor do que a si mesmo? Essa é a diferença daqueles que alicerçam sua casa sobre a rocha Jesus Cristo. Diferente do mundo que a gente vive hoje aí, que tem posto sua confiança no dinheiro, no trabalho, tem posto confiança no seu estudo, coisas vãs e passageiras. Tudo isso são coisas que Deus disse, Jesus falou, que Ele acrescentaria em nossas vidas. Pois bem, meus irmãos, a nossa introdução aqui também ela vai falar que por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja de Jesus Cristo. Não uma religião, mas a igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação
é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. A nossa lição está dividida em 3 tópicos, falando primeiro em um edifício espiritual, o segundo tópico, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e o terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Vamos então entrando no primeiro tópico, onde fala que um edifício espiritual. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Conforme está lá em Efésios 2:14, Jesus Cristo aboliu, Efésios 2:14, assim fala o apóstolo Paulo nos escrevendo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, a um Espírito Santo. Amém? Então a proibição de estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios, coisa que Jesus Cristo aboliu, e hoje temos livre acesso ao Deus vivo, não através de um edifício construído por mãos humanas, mas sim através da nossa fé em Jesus, edificados agora na igreja de Jesus Cristo. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a então chamada Igreja de Jesus Cristo. Assim, o templo judaico perde a sua relevância, a sua importância, e um novo conceito de santuário é apresentado. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, lá em 1 Reis 8:27, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme Atos 7:48. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 3:16, assim fala, que não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha só que coisa linda. Não mais agora uma edificação de tijolos, de argamassa, de areia, de betume, mas sim agora, templo vivo construído por mãos de Deus. Esse templo sou eu e sou você, e você que também crê e professa essa fé em Jesus Cristo. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas, um edifício vivo e espiritual, edifício espiritual e vivo. Por sua vez, meus irmãos, fazendo um contraste entre o santuário judeu e o santuário cristão, há algo a se pensar, há algo a se meditar aqui nesse ensino. Porque no santuário judeu, a gente lembra lá desde o tabernáculo, que foi construído através de Moisés, dado a Moisés por Deus, a gente lembra que Deus se manifestava ao seu povo. Deus vinha ao tabernáculo e manifestava-se ao seu povo. A sua vontade era manifesta. Como está sendo aplicado aqui que hoje eu e você somos o Espírito Santo, somos o templo do Espírito Santo de Deus?
Deus, então, por sua vez, ele se manifesta hoje através de mim e de você. A grande ideia que tem que se pensar aqui é: Deus está se manifestando através da nossa vida? Será que aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou falando, a forma com que eu estou pregando, que eu estou tratando a minha esposa, é manifestação de Deus? Será que eu estou sendo um pai exemplar? Será que eu estou externando a presença de Deus em mim? Ora, todos nós sabemos que um templo, uma edificação, ele foi edificado para alguém morar lá dentro. Como a Bíblia está nos dizendo que somos templo para o Espírito Santo morar, se Deus não está se manifestando através de nossa vida, quem está morando dentro de nós? É algo que devemos pensar. É algo que devemos analisar e ponderar. A importância, a relevância que é, diariamente, em oração, lendo, meditando e buscando sempre olhar para dentro de si e encontrar lá o caráter de Jesus Cristo, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele transmitiu aos seus apóstolos e que até a nós chegou, a forma com que nós devemos nos comportar, externar a presença de Deus. Amém, meus irmãos? O terceiro subtópico aqui vai falar da pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeriria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, ou linha reta. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém, foi encontrado um monólito, ou um bloco de pedra, com cerca de 12 metros de comprimento. Esse bloco ele tinha em torno de 12 metros de comprimento, por 4,5 de largura e 3 metros de altura, estimando-se a chegar a aproximadamente 400 toneladas. Olha a imponência que era essa pedra, a imponência que era esse monólito. Meus irmãos, a importância de uma pedra fundamental numa edificação. Essa é a base da Igreja de Jesus Cristo, sendo Ele essa rocha, rocha inabalável, a pedra principal, não homens, não pedregulhos assim como eu, como você, como Pedro, mas Jesus Cristo. Nós sim, sendo edificados sobre essa rocha, que é uma rocha fundamental e que sustenta toda a nossa vida, aonde ventos de doutrina não nos levam para um lado A ou lado B, aonde vêm enxurradas de todas as ideias humanas e ainda assim a gente permanece perseverando no Senhor Jesus Cristo. Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo com a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, 22, assim já falava. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, pedra rejeitada, e não Pedro, mas sim Jesus, a rocha forte. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus Cristo. Infelizmente, nós temos, meus irmãos, dogmas criados pelo cristianismo católico, que propagou de que Pedro seria essa pedra. Que numa conversa que Jesus tem com Pedro lá em Mateus 16, no versículo 18, 19, Pedro fala para Jesus, Jesus faz uma pergunta aos seus apóstolos e pergunta quem era ele, quem diziam ser as pessoas de quem era ele, e alguns não sabiam dizer, olha, uns dizem que tu é um profeta, outros que tu é um Messias, enfim. E Pedro levanta com ousadia, como ele sempre foi ousado, e disse, olha, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo.
E aí Jesus fala, olha Pedro, feliz é tu, né? Que fé foi essa? Porque o que te revelou não foi homem, foi o Espírito de Deus. Então criou-se um dogma em cima dessa questão de que Pedro agora era o líder da igreja, ele foi um homem que liderou a igreja, sim, um dos fundamentos da igreja, mas a rocha em si foi fundamental, foi Jesus Cristo. Nós entendemos. E há esse jogo de palavras e também a questão da tradução. Pedro em grego significa Petros. Jesus é pedra, Petra. Ele é a rocha, Petra é rocha. Pedro é Petros, pedrinha, fagulha de pedra. Jesus é a rocha. Agora, infelizmente, a Bíblia, a igreja, ela sempre sofreu afrontas de má interpretações ou de edições bíblicas, até como a gente poderia entender hoje. É muito fácil eu formar uma ideia. Eu posso juntar pedaços da Bíblia, editar ela e pegar e lançar uma ideia, um fundamento, de criar um dogma e dizer, olha, é isso aqui que vocês têm que crer e está acabado. Não tem mais como voltar atrás. Mas como a gente entende, lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 14 ao versículo 15, João ele fala que tudo que nós pedimos ao Pai, mas que haja concordância com o Pai, Ele nos atenderá. Mas isso num consenso com Deus. Jesus Cristo disse que daria a Pedro as chaves do céu e tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu. Tudo que ele, dois ou mais, desligasse, seria desligado também no céu. Jesus Cristo errou? Não. Jesus Cristo falou de uma forma muito sublime. Pedro recebeu as chaves. Que chave é essa? A oração até Jesus Cristo. Pedro apenas tinha a chave para chegar a Jesus Cristo. Mas a porta do céu é Jesus Cristo. Ele poderia chegar a Jesus Cristo e, em nome de Jesus, pedir ao Pai, e tudo que tivesse em concordância com o Pai assim o atenderia. Conforme o pastor Wiersbe, ele escreve, diz que devemos orar em nome de Jesus e pedindo a Deus, mas não se trata de uma fórmula mágica que acrescentamos automaticamente aos pedidos em nossas orações para garantir que Deus nos responderá. Pedir qualquer coisa ao Pai em nome de Jesus significa pedir o que Jesus pediria, o que lhe agradaria e o glorificaria, fazendo a sua obra avançar. Quando um amigo diz, pode usar o meu nome, está lhe dando um grande privilégio, bem como uma tremenda responsabilidade. A expressão tudo quanto, em João 14,13, é qualificada por tudo o que Deus revelou em sua palavra sobre a oração. O mesmo se aplica à expressão alguma coisa, em João 14,14. Deus não está dando carta branca, o elemento controlador em meu nome. Saber o nome de Deus significa conhecer a sua natureza, aquilo que Ele é e o que deseja que façamos. Deus responde às orações a fim de honrar seu nome, portanto, a oração deve estar dentro da sua vontade. O primeiro pedido da oração do Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. Qualquer pedido que não glorifica o nome de Deus não deve ser feito em nome de Deus. A igreja de Jesus Cristo ela foi fundamentada, mas o alicerce, a base, a pedra angular é Jesus Cristo e não os apóstolos. Os apóstolos eles trouxeram o fundamento daquilo que eles receberam de Jesus e transmitiram a nós. O próprio apóstolo Paulo ele vai falar. Ele diz: aquilo que eu recebi eu passei, aquilo que nós recebemos nós transmitimos. E se algum outro vier colocar um evangelho que não seja esse do qual nós transmitimos a vocês, e ele ainda afirma, ainda que venha um anjo, ainda que um de nós, ou ainda que um anjo, venha a pregar um evangelho que não seja esse que nós recebemos de Jesus Cristo, seja considerado um anátema, um louco. Não deem créditos a ele. Então, o fundamento do ensino apostólico
é a outorga de que Jesus Cristo deu ao seu colégio apostólico para pregar em seu nome, mas para transmitir aquilo que eles tinham recebido de Jesus. E não uma ideia de que eu, como homem, posso incrementar, inventar ideias e assim propagar, difundir, criar conforme ao meu bel prazer. Não, Jesus Cristo é a pedra angular, Ele é o cabeça, Ele é o dono da igreja. Nós apenas somos componentes dessa igreja que Jesus Cristo é o cabeça. O segundo tópico, então, vai falar do fundamento dos apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor a ser apóstolo. Como Atos 9 e 14, ali e 15, vai falar da vez que Paulo ia então pela estrada de Damasco e Jesus aparece para ele. Ele fica cego, é levado para a cidade. Então o Senhor entra em contato com o seu servo Ananias. Em uma visão manda Ananias ir lá orar a Paulo. Ananias, por sua vez, com medo, disse: Senhor, mas esse aí é um perseguidor da igreja. Argumenta com Deus e Deus diz: olha, ele para mim é uma pedra preciosa, eu levantei ele. Então mesmo o apóstolo Paulo, não tendo sendo testemunha ocular, não vivenciou aquele colégio apostolado de Jesus Cristo, é contado também entre os 12 apóstolos, porque também esse foi escolhido por Jesus Cristo, mesmo após tendo sido Jesus glorificado estando aos céus. Continuando, os apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Ou seja, o fundamento que eles lançaram era a mensagem de Jesus Cristo, não a de Pedro, não a de Paulo. Inclusive lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, quando na sua intrepidez ele prega de uma forma única, convencendo muitas pessoas, ele diz: assim estava escrito, aquele Jesus, aquela pedra que vocês rejeitaram, que vocês pregaram, vocês rejeitaram, mas coube a Deus ter ele por pedra angular, a pedra reta, a pedra principal, que vocês rejeitaram. Ele mesmo, o apóstolo Pedro, não se considerava pedra, e sim considerando Jesus Cristo, aquele que era a pedra angular, aquele que ele estava pregando o evangelho de Jesus e não o evangelho de Pedro, de Paulo, de Barnabé, de João, de Tiago. Não, evangelho de Jesus. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Romanos 6:17, 1 Timóteo 1:3, 2 Pedro 3:17. E eles receberam essa doutrina diretamente de Jesus Cristo. Assim, como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21:33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. O terceiro subtópico vai falar do testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas,
indica tratar-se de profetas da igreja e não os profetas do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo, lá em 2 Pedro 1:21, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Que coisa boa! A síntese do tópico 2 fala que a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Essa lição tem sido uma bênção até aqui. Vamos agora passar para o terceiro tópico, onde vai falar de edificados para uma morada com Deus. Uma morada para Deus. Olha só, que privilégio que nós vivemos, hein? Período da graça, período onde fomos instruídos por aqueles que receberam do Senhor Jesus, que vieram transmitindo e chegou até nós. E hoje, por fé, estamos aqui, adorando ao seu santo e bendito nome, agradecidos, porque é um privilégio que nós recebemos, o período que nós vivemos. Estamos aguardando o arrebatamento, a vinda de Jesus Cristo. Muitos sinais têm falado da sua vinda, da sua volta. E ainda, além de tudo, se já não bastasse, Jesus Cristo ainda, o próprio Deus nos dá o privilégio de dizer que agora nós somos o templo, o lugar onde Ele permanece na terra, dentro de nós, dentro do nosso coração. O edifício bem ajustado. A expressão, todo edifício bem ajustado, cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Só para nós refletirmos um pouco aqui, um edifício bem ajustado cresce. Óbvio que se tivermos uma pedra angular, uma base bem forte, uma rocha onde podemos alicerçar o prédio, é construir, crescer, subir, aumentar, elevar suas alturas. Porém, se ele não tem uma base firme, se ele não tem uma rocha, se ele não é reto, ele começa a ficar torto, logo ele não vai conseguir se sustentar, ele vai cair sozinho, ele vai entrar em colapso. Mas quando Jesus Cristo é a pedra fundamental, a pedra reta, a pedra de esquina, aquela que edifica, aquela que mantém em linha reta essa edificação, o prédio só tende a crescer. Indica um processo contínuo de desenvolvimento. Se você está andando em linha reta, você vai conseguir chegar mais longe, você vai crescer. Se você, eu e você como cristão, como filho de Deus, estamos aptos e entregamos a nossa vida a Jesus, obviamente que paulatinamente, dia após dia, nós estamos crescendo. Cada dia mais nós estamos deixando esse mundo e nos aproximamos do caráter de Jesus Cristo. Essa é a obra que Jesus realiza em mim e em você, como edifício sendo construído não por mãos humanas, mas pela mão de Deus. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo. Todas as coisas, porque são dois parâmetros. Somos o templo do Espírito Santo, mas também a igreja é um corpo do Espírito Santo, edificado por Ele, sendo Ele cabeça, e eu e você membros desse corpo. Mas, para que o corpo esteja bem, todos os membros têm que estar bem. Se o meu pé estiver doente, a minha perna vai sentir, o meu corpo vai sentir, porque eu não vou caminhar direito. Se a minha mão estiver doente, o restante do meu corpo vai sentir. Assim somos eu e você. Para que esteja bem ajustado todo o corpo de Cristo, eu e você como membros temos que estar em perfeita harmonia, em perfeita sintonia, para que tudo vá bem. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito Santo. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito.
A gente lembra que quando João Batista pregava às margens do rio, multidões afluíam até ele e ele dizia: raça de víbora, ô raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista, ele tinha uma palavra dura com as pessoas, ao nosso ver, mas pessoas que iriam até João Batista batizar-se, muitos deles iam com uma certa arrogância, dizia: mas eu sou filho de Abraão, eu sou judeu, eu sou a menina dos olhos de Deus. E João disse: olha, se vocês são filho de Abraão, deem bons frutos. Você tem que externar esse fruto, tem que desenvolver, algo tem que ser visto de Deus em ti. Assim como a igreja atual, não adianta de nada eu dizer que eu sou filho de Deus, que aceitei a Jesus, que eu sou batizado, que eu sou um jambuzeiro bravo enxertado na oliveira verdadeira que é Jesus, mas eu não estiver produzindo bons frutos. O fruto terá que ser produzido. Jesus Cristo disse que aquele que não estiver produzindo, o Pai irá cortar e irá lançar no fogo. De nada vai adiantar para mim, se eu não produzir, se eu não for um filho obediente, se eu não obedecer e evidenciar os frutos do Espírito Santo na minha vida, eu apenas sou um religioso, não posso de um religioso. E não é isso que eu e você estamos buscando. Então, dia após dia, devemos buscar na Bíblia como um espelho, como quando a gente olha para um espelho e procuramos algo de errado em nós. E quando encontramos algo de errado, temos que lutar, jejuar, orar e combater esse algo de ruim em nossas vidas, para que nós possamos desenvolver e dar liberdade para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, ou seja, o caráter de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Então, dia após dia, eu erro, mas eu tenho que aprender com os meus erros, eu tenho que abandonar os meus erros, os meus pecados, as minhas picuinhas, as minhas mazelas, os meus vícios, a minha falta de caráter. Paulatinamente, dia após dia, eu tenho que buscar no Senhor como um instrumento para ferir, para medir a minha vida espiritual e saber que só eu e o Espírito Santo soubemos se eu estou bem ou não, se eu estou crescendo no Espírito ou não, ou se eu apenas aceitei Jesus e estou lá um bebê na fé, morrendo aniquilado. Eu preciso crescer, eu preciso continuar adiante. O segundo subtópico vai falar do templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, o santo dos santos, aonde somente o sumo sacerdote, no período antigo, no tempo do tabernáculo, ele adentrava uma vez por ano para oferecer sacrifícios. Uma vez por ano, o santo dos santos. Ninguém mais tinha autorização para entrar lá dentro. Aquele que lá entrasse perderia até a sua vida física. Ou seja, o lugar mais secreto, mais íntimo, o lugar de encontro com Deus é o meu e o seu coração. Assim Deus nos tem. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. O terceiro e último subtópico vai falar da morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima com Deus.
Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Mas convém muito, e a gente tem ouvido bastante por esses tempos, as pessoas dizerem que eu não preciso mais ir ao templo. Eu não preciso mais ir ao templo porque Deus não está no templo, mas Deus está em mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Amém. Isso é verdade. Mas existe uma meia mentira aí no meio dessa situação, dessa afirmação. Porque Deus falou que Ele habita em mim, através do Espírito Santo como templo, um lugar de morada íntima onde Ele tem comigo. Porém, a Igreja de Jesus Cristo é formada de membros, meus irmãos. Então é muito importante que nós nos reunamos como templos vivos do Espírito Santo, como igreja, aonde a gente cultua a Deus, aonde celebramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a Santa Ceia, onde louvamos, onde entoamos louvores de adoração a Deus, onde comungamos de comunhão com os nossos irmãos e não podemos deixar jamais de cultuar a Deus, de nos reunirmos como igreja. Por que não? Pode ser na sua casa, pode ser na sua comunidade, mas se Deus nos deu templos bonitos, templos confortáveis, aonde a gente pode cantar, a gente pode orar, tirar um tempo exclusivo para adorar a Deus. Qual é o mal que tem nisso? Na verdade, isso vem alegrar a Deus. Muitas vezes a gente está dentro do nosso lar, assistindo, como talvez você está assistindo agora, uma videoaula, um culto via web, mas nada como estar dentro do templo, reunidos como igreja, onde Jesus, através do Espírito Santo, se manifesta, onde a gente ouve louvores, onde a gente ouve o irmão orar. A propósito, quando você se sente ruim, que você pede uma oração, que você se sente fraco, que você precisa de uma oração, tem coisa melhor do que você receber um abraço, uma imposição de mãos e alguém orar por você dizendo: eu estou junto de ti. Aquela forma presencial, aquele calor humano, aquele calor de que a gente sente como irmãos, aquela comunhão. Então a própria Bíblia nos ensina a não nos deixar de nos congregar, de nos reunir. Aqui no templo é onde a gente tira um tempo específico para adorar a Deus e ter comunhão com os irmãos e as irmãs. A conclusão da nossa 8ª aula vai dizer que a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos chegamos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Outro evangelho não pode ser pregado no nosso meio. Temos que tomar cuidado, porque tudo nos foi revelado desde o início da história da humanidade até aqui. Temos toda a história, tudo que Deus fez em nosso favor, todo o peso que Jesus Cristo carregou nas suas costas lá no Calvário para ligar de novo o homem a Deus. Se nós não nos atentarmos para essa tamanha mensagem, o que vai então nos fazer refletir a respeito do que Deus quer conosco? Espero, meus irmãos, com sinceridade de coração, de que essa videoaula venha de encontro à sua ansiedade, que você sossegue, que você tenha paz com Deus, que você tenha um tempo com Deus aí com a sua família, que você chame os seus filhos, a sua esposa, talvez os seus vizinhos. Alguém possa estudar também esta lição. Agora sim, como irmãos, como igreja reunida, talvez no seu lar. Mas assim que possível, assim que toda essa situação passar,
Lhe aguardamos aqui no templo, para que possamos comungar, participar e estarmos juntos, nos abraçando uns aos outros, ajudando uns aos outros a carregar cada um a sua cruz. Quero orar agora por você, orar para que a sua família venha a ser abençoada, como assim já tem sido abençoada, mas que venha a ser cada vez mais edificada e o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Ore comigo neste momento também. Amado Deus, soberano Pai Celestial, queremos te agradecer pelo momento que o Senhor nos concedeu, este enorme privilégio de estarmos aqui, Senhor Deus, através dessa web aula, poder levar, Senhor, até alguns lares ou até onde o Senhor assim permitir que chegue essa videoaula, uma palavra de conforto, mas uma palavra de exortação, de esclarecimento. Aqueles que vierem a receber, Senhor Deus, dos teus ensinamentos, que recebam com alegria e que seja frutificado no seu interior, no seu coração, uma semente da qual o Senhor é o verdadeiro cultivador, aquele que irá dar o crescimento, que o Espírito Santo entre nessa vida, protegendo, guiando, dando ânimo, graça, paz, sabedoria para buscar em Ti, Senhor, buscar em Ti verdadeiras respostas para as perguntas e as dúvidas que elas têm na vida fora. Senhor Deus, abençoe a cada vida, abençoe a cada lar que está orando conosco nesse momento. Abençoe, Senhor Deus, a esta igreja, que ela possa crescer em relevância, Senhor Deus, diante dessa nossa comunidade, da nossa sociedade. Que a cada dia mais, Espírito Santo, Senhor, toque corações para que venham também se render aos Teus pés, receber do Evangelho genuíno, do alimento saudável que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, sem deturpação, Senhor Deus, sabendo que é o fundamento que o Senhor colocou, que o Senhor outorgou e até a nós chegou. Essa verdadeira graça de salvação, a qual o Senhor derramou por nós, lá no Calvário, na cruz, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito por nós até aqui, Senhor. Eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém, Pai. Fique com Deus, senhores. Amém.